Sejam todos muito bem-vindos. Nesse programa a gente vai falar sobre saúde, sobre beleza, bem-estar e, claro, você não pode perder nem um minuto aqui com a gente. Eu sou o Dr. Lucas Tosi e esse é o Papo Saúde. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso estar com vocês novamente aqui nesse programa que a gente vai brincar, vai falar sobre assuntos extremamente educativos, sobre saúde, envolvendo a parte de ginecologia, envolvendo a parte de saúde feminina e também com outras áreas, e sempre entrevistando profissionais extremamente capacitados. Acompanha com a gente até o final, que eu sempre tenho novidades aqui trazendo para vocês. Hoje, como já é de costume, a gente vai começar com a nossa frase do dia, aquela frase para a gente refletir, pensar um pouquinho nas nossas atitudes e melhorar como seres humanos. Eu trouxe uma frase que diz o seguinte: o segredo para ser infeliz é ter tempo livre para se preocupar se é feliz ou não. Essa frase é de George Bernard Shaw. E eu acho muito interessante a maneira como ele expõe isso, que às vezes a gente fica pensando tanto e reclamando e cobrando e achando que as coisas podiam ser melhor, mas a gente toma poucas atitudes. E a gente gasta o nosso tempo, que a gente poderia estar investindo em alguma coisa, investindo em alguma atitude propriamente dita, nesse raciocínio, nesse pensamento. Será que eu sou feliz? Será que eu não sou? Será que tivesse acontecido alguma coisa no passado? Será que se eu tivesse ganhado na Mega Sena? E eu acho que o caminho não é esse. A gente tem que começar a agir mais, pensar menos nessa situação e agir mais, tomar as nossas atitudes e fazer a coisa acontecer, literalmente falando. Gostei muito dessa frase, espero que você também tenha gostado. E já como é também de costume, a gente vai falar das questões que foram colocadas no programa anterior. No programa anterior nós entrevistamos o ortopedista, o Dr. Heitor Sabatini, e surgiram algumas perguntas aqui sobre o tema, que nós discutimos sobre a osteoporose. A Gisele, aqui de Bauru, ela disse o seguinte: minha tia tem 61 anos e caiu. Quando o médico viu, disse que tinha quebrado o fêmur. Pode ser osteoporose? Estamos preocupados. Bom, Gisele, muito obrigado pela sua pergunta e, aliás, agradeço todo o pessoal de Bauru que está acompanhando a gente aqui no Papo Saúde. Gisele, sim, toda vez que nós temos uma causa não muito específica de queda e a gente vai ver tem uma fratura, né, associada, com certeza a gente tem que levar em consideração o diagnóstico de osteoporose. Essas fraturas que nós percebemos sem um devido esforço, que uma coisa é você, sei lá, pisou em falso, torceu, quebrou o pé ou caiu alguma coisa em cima. Mas quando a pessoa está simplesmente andando, fazendo alguma atividade que não exige um esforço físico tão intenso e ela apresenta uma fratura, é claro que a gente não pode deixar de pensar. Além disso, a idade, né, da sua tia, 61 anos, é uma idade bastante propícia para a gente já investigar. Então, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico ele tem que ser feito, tá ok? E é importante estar avaliando. Então, agenda uma consulta com o médico da sua confiança para você já estar fazendo esse acompanhamento aí para sua tia, ok? E a Sônia de Ourinhos, agradecer o pessoal de Ourinhos que também acompanha a gente. Ela diz o seguinte: tenho dores constantes na coluna. Pode ser um sinal de osteoporose? Pode. Agora, vamos lembrar que dores na coluna podem aparecer por muitas coisas. Hoje, uma causa muito típica de dor na coluna é o celular. Por exemplo, a pessoa ela fica com o celular na mão, com o pescoço dobrado num certo esforço aqui nessa região, e isso a longo prazo pode trazer alguns desconfortos. Além disso, a própria postura pode gerar dor lombar. E a gente não pode esquecer dos fatores físicos, como por exemplo o sobrepeso e a falta da atividade física. Então, lembrar sempre de corrigir a postura, mas claro, quando a gente pensa em osteoporose, ela pode trazer esse tipo de sintoma também, não sendo a única, obviamente, ok? Muito obrigado pelas suas perguntas. Ficaram com dúvidas sobre os programas anteriores? Não tem problema, manda pra gente que a gente vai esclarecendo, ok? Vai ser sempre um prazer responder as dúvidas de vocês. Muito bom! E hoje, dando sequência na nossa entrevista, eu já chamei essa profissional aqui, ela veio recentemente para cá, deu um show sobre síndrome do anticorpo antifosfolípide, a doutora Mayara Mendes Pinhata. Hoje, o nosso assunto aqui vai ser o lúpus. Doutora Mayara, muito bem-vinda novamente, é um prazer imenso estar te recebendo mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. A gente comentou, a doutora Mayara está atendendo lá no Instituto Tosi, então você já sabe onde é, já sabe como é que você vai fazer para entrar em contato com ela, ok? E, doutora Mayara, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez. Obrigada, Lucas, muito obrigada mesmo pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
e podendo ajudar a esclarecer dúvidas para a população. Muito bom. Bom, hoje de uma forma bem direta, a gente sempre ouviu falar sobre lúpus. É uma coisa que provavelmente vocês já ouviram falar, já escutaram comentar, já viram alguém, conhecem alguém que deve ter, mas ninguém sabe exatamente o que é o lúpus ou detalhes dessa doença, dessa patologia. De uma forma mais abrangente, você poderia dizer pra gente o que é o lúpus? O lúpus é uma doença autoimune. O que seria isso? Nós temos o sistema imunológico que ele nos protege contra vírus, bactéria, micro-organismos externos. Doenças autoimunes ocorrem quando tem um descontrole desse sistema imunológico e essas células de defesa elas começam a agredir o nosso próprio organismo. Elas deixam de reconhecer as células como próprias e começam por um processo de autoagressão. O lúpus, mais especificamente, é enquadrada numa classe de patologia chamada colagenose. E a gente tem diversos tipos de colágeno no organismo, né? E tem colágenos no corpo todo. Então, o lúpus, basicamente, ele é dividido em dois tipos. O lúpus cutâneo, quando somente a pele é acometida, e aí pode ter diversas manifestações. Fotossensibilidade, o paciente sai no sol e ele fica com a pele muito mais vermelha do que o normal. Um rash malar, que é aquela famosa asa de borboleta, essa vermelhidão nessa região malar. Úlcera oral de repetição, não é uma afta apenas, o paciente vive com aftas e muitas aftas na boca. Tem vários tipos, o lúpus discoide, lúpus cutâneo subagudo, que são lesões mais específicas. E o lúpus sistêmico, quando ele acomete outros tecidos, outros órgãos, por exemplo, o sangue dando anemia, queda do número de plaquetas, quando ele inflama os rins, dando uma nefrite, que isso acontece em 50% dos casos de lúpus sistêmico, entre outras manifestações diversas. Qualquer órgão pode ser acometido no lúpus, porque ele é uma doença do colágeno, e a gente tem colágeno no organismo todo. E então, naturalmente, quando a gente pensa que se é uma doença do colágeno, tanto homens quanto mulheres podem desenvolver. Você saberia dizer a prevalência dessa doença na população geral e se realmente quem tem mais, é homem ou é mulher? A mulher é muito mais acometida do que o homem, cerca de 9 mulheres para cada homem. E o lúpus é uma doença que acomete principalmente mulheres em idade reprodutiva. Ele está relacionado com o estrogênio. O estrogênio ele tem um fator importante para desencadear a doença. Então, claro que ele pode acometer em homens também e tende a ser mais grave quando acomete homens, e criança também pode estar acometido, mas ele é muito mais frequente em mulheres em idade reprodutiva. E considerando o início dessa doença, Mayara, existe alguma coisa que nós poderíamos chamar de gatilho, talvez? Você comentou que a autoimunidade, basicamente, é o próprio corpo, as células de defesa do próprio organismo atacando o próprio organismo, né? Existe alguma coisa que inicia esse processo? Inicia-se. Tem os gatilhos. O paciente, para ter lúpus, ele tem que ter fatores genéticos, né? Ele tem que ter essa predisposição genética. Mas se ele tem a predisposição genética e tem os fatores ambientais, ele pode desencadear a doença. Tabagismo é um dos fatores e o mais importante de todos é a exposição solar. O paciente que tem lúpus, quando a gente se expõe ao sol, várias células do nosso organismo elas se rompem e expõem esse material genético que está no interior das células. Esse material genético ficando exposto desencadeia um processo imunológico e o paciente que já tem uma predisposição a ter lúpus, esses anticorpos eles começam a agredir os tecidos e aí vários pacientes começam no lúpus depois de uma exposição solar exagerada. E essa doença, o lúpus, é uma doença que vai estar sempre progredindo, no sentido de a pessoa se expôs ao sol uma vez, ela vai ficar sempre assim? Como é que funciona essa questão? Eu posso falar que existe quadro de recidiva do lúpus? Então, uma vez que o paciente ele desenvolve o lúpus, ele desencadeia o quadro, ele sempre vai ter lúpus. O lúpus ele é uma doença que ele não tem cura, mas ele tem tratamento.
E como a maioria das doenças autoimunes, a gente tem os quadros de atividade de doença e os quadros de remissão. No período que o paciente está em atividade de doença, a gente precisa normalmente entrar com doses altas de corticoide, terapia imunossupressora, aí vai depender dos órgãos acometidos e do grau de acometimento. Passada a fase inicial, vamos dizer assim, apagando o fogo inicial da resposta imunológica, o paciente ele vai precisar de uma terapia de manutenção para manter a doença dormente, vamos dizer assim. Ela sempre vai estar lá, mas a gente tem que controlar. Hoje em dia existem uma infinidade de tratamento para isso. E o paciente que tem lúpus, ele tem uma vida normal, como qualquer pessoa. E a gente tem que lembrar assim que não parece um bicho de 7 cabeças, mas pressão alta, diabetes, colesterol alto também não tem cura, mas tem tratamento. E hoje em dia os tratamentos estão muito avançados e o paciente ele pode ter uma vida normal. Isso é importante lembrar, porque às vezes você fala para a pessoa que ela tem uma doença que não tem cura, ela pensa geralmente em câncer, né? Alguma coisa desse tipo. E não, realmente, como você comentou muito bem, pressão alta, diabetes são doenças extremamente prevalentes e que não tem cura, pelo menos por enquanto não. É claro que a gente está tendo um desenvolvimento aí muito legal na tecnologia de célula-tronco, né, que parece ser muito promissor, mas a princípio não tem cura. E esse período de remissão que você estava comentando, deixar essa doença dormente, deixar ela controlada, isso pode ser feito por vários anos, né? Tomando os cuidados necessários, essa doença, mesmo assim, ela tem chance de voltar, mas a chance é muito pequena, ela tem um bom controle. Com os métodos que nós temos hoje, é possível ter essa facilidade, ou ter essa segurança de que a doença vai ficar dormente por muito tempo? Lucas, normalmente a gente divide o tratamento entre lúpus cutâneo e lúpus sistêmico. Vamos dizer que o paciente tenha um lúpus mais grave. O que é considerado um lúpus grave? Quando acomete órgãos nobres, que a gente fala rim, principalmente os rins e o sistema nervoso central, a gente tem que fazer uma terapia de indução. Esse período dura mais ou menos 3 a 6 meses. Depois disso, a gente tendo uma boa resposta, que com parâmetros laboratoriais a gente consegue saber se a doença entrou em remissão, a gente tem que fazer um tratamento de manutenção. Esse tratamento, no geral, dura de 2 a 5 anos. Depois disso, o paciente vai precisar tomar remédio? Depende. O paciente com lúpus, se tiver tudo indo muito bem, depois de 5 anos da terapia de manutenção, a gente vai reduzindo sim os imunossupressores e pode ser que o paciente fique até sem tomar medicações. Mas é um tratamento para a vida toda. Sempre vai ter que ter esse acompanhamento. E uma coisa que é muito importante, a gente vê as doenças autoimunes de uma forma geral, elas acabam piorando com estresse emocional, com estresse do dia a dia, acaba sendo um gatilho também para esse tipo de doença. A gente vê isso com muita frequência na prática médica. Muito interessante algumas coisas que você comentou, que eu gostaria até de pontuar. Uma coisa que você acabou de falar é o estresse, né? Hoje, quem não é estressado? Hoje a gente não tem mais aquela liberdade, talvez a privacidade. Você aonde vai tem um celular, né? Você aonde vai, alguém sabe onde você está, tem câmera para todo lado. Então, o estresse do dia a dia, as atividades que a gente faz, elas acabaram se tornando muito mais frequentes. E talvez para a mulher isso seja até uma coisa mais importante, né? A gente sabe que no passado, há dezenas de anos atrás, a mulher ela tinha uma responsabilidade talvez fundamental dentro da casa e hoje não. Basta ver o seu currículo que você comentou com a gente, basta ver tudo aquilo que você faz, que você é mãe, você trabalha, você é reumado, você trabalha no hospital e tal, você atende online. Então, são muitas mudanças que nós tivemos com relação a isso. A vida ela se transformou em algo muito mais rápido, talvez, né, por assim dizer. E uma outra coisa que você comentou, que eu queria voltar. Você falou que as mulheres têm uma proporção muito maior do que para os homens, né? Cerca de 9 mulheres para cada homem acabam tendo o desenvolvimento dessa doença. Você diria que o fator hormonal tem algum peso nisso daí? O fato dela ser mulher e ter, por exemplo, mais estrogênio seria um fator que pudesse prejudicar a mulher nesse sentido? Com certeza, Lucas. Isso daí a gente observa que o estrogênio ele tem um papel muito importante na patogênese do lúpus.
Tanto que pacientes que têm lúpus não podem usar anticoncepcional que contém estrogênio. É uma coisa muito interessante isso, que paciente com lúpus tem que ter muito cuidado na anticoncepção, porque o estrogênio, ele é um fator tanto na trombose, né, que ele pode desencadear. Pacientes com lúpus, eles têm uma predisposição maior também a ter trombose. Ainda mais quando ele tem anticardiolipina, anticoagulante lúpico, alguns anticorpos que favorecem a trombose. Então, o estrogênio está diretamente associado com a patogênese dessa doença. E considerando essa participação negativa, talvez eu diria, do estrogênio, né, na fisiopatologia dessa doença, existem maneiras que a gente tem de suprimir a produção dele, ou pelo menos antagonizar a produção de estrogênio, como por exemplo o uso de progesterona e outras medicações. Você acha que fazendo isso a gente tem um benefício? Você teria uma vantagem nesse sentido? Evitaria esses casos? Não, Lucas, a gente viu que isso já está mais do que provado, que suprimir essa parte hormonal da mulher não ajuda a inibir a doença, porque não é o único fator, entendeu? A partir do momento que a paciente ela desencadeia a doença, todo o sistema imunológico é ativado. Então, para a gente bloquear isso, a gente tem que bloquear o sistema imunológico de uma forma geral e não bloquear o sistema hormonal, porque ele é apenas um gatilho, só um fator para desencadear todo esse processo inflamatório. Perfeito, achei muito interessante a gente comentar sobre isso, porque realmente o uso do estrogênio hoje é uma preocupação para muitas mulheres, né? Hoje a informação ela se difundiu de uma forma muito rápida e as mulheres sempre questionam quando você vai prescrever um anticoncepcional e tal, que tem estrogênio. Então é importante saber, pessoal, poxa, o anticoncepcional é a medicação talvez mais vendida no mundo inteiro, mas não é por isso que ela não deixa de ter problemas e mesmo a reposição hormonal, enfim, mas não é por isso que ela deixa de ter problemas ou deixa de ter efeitos colaterais. É claro que tudo depende de uma indicação, né? E com certeza existem medicações que não têm estrogênio, apesar de elas serem a maioria, existem medicações que não têm estrogênio, que só têm progesterona, e ainda existem os métodos sem hormônio, como por exemplo os DIUs. Tá? Então, que eu particularmente sou fã, adoro os métodos de longa duração, tanto os implantes quanto os DIUs, eu particularmente adoro. Mas é muito importante vocês perceberem que essas doenças todas que a gente trata, elas são multifatoriais, elas têm vários fatores causais, e às vezes, né, a gente foca tanto em uma coisa, mas não necessariamente esse é o maior problema, tá? Então, é muito importante a gente lembrar disso. E também a necessidade de um acompanhamento muito regrado. É muito comum a gente ter pacientes que praticam a automedicação, por assim dizer. Então, tem uma dor, alguma coisa, vai lá e toma um remedinho. E descontinuar tratamentos sem a orientação médica. Eu acho que nesses casos, da reumatologia principalmente, é de fundamental importância que os pacientes entendam que o benefício vai ser maior e o tempo de remissão da doença vai ser maior se seguir as orientações de forma regrada e de forma bem consistente pelo médico. O acompanhamento médico exclusivo, especializado, personalizado é fundamental nesses casos, pessoal. Então evitem a automedicação. Lucas, eu queria até fazer uma análise disso que você falou. O lúpus grave, ele foi feito alguns estudos que mostram que o paciente que tem um lúpus grave, ele toma cerca de 12 a 15 comprimidos por dia. E a maior complicação disso tudo, por que esses pacientes eles complicam, eles têm muita remissão? Pela falta de tratamento adequado. Pelo fato de ser um tratamento pesado, vamos dizer assim, são muitos medicamentos por dia, o paciente ele se cansa e acaba não tomando tudo isso. E isso é que é o principal agravante. Não é que a doença é grave, que é muito refratária, não, que o paciente que não adere ao tratamento. Isso eu queria deixar bem documentado, que foi feito até um trabalho no Hospital das Clínicas, que eles colocavam um chip dentro de um potinho que o paciente tinha uns comprimidos de imunossupressor. O paciente sabia que tinha um chip, que ele estava sendo monitorizado. E cerca de 50% dos pacientes não abriam o vidro
Todas as horas que tinha. Ou seja, não tomava os Não remédios. tomavam as medicações. É importante, né? Porque se a medicação existe, o tratamento existe, não é fácil, isso é importante, mas não adianta depender só do médico, da prescrição médica. Eu acho que, né, tem que ser um tratamento conjunto aí. Muito importante isso que você comentou. E eu achei muito interessante esse trabalho, né? Eu acho que seria até talvez mais interessante se eles tivessem colocado esses chips aí e não tivessem avisado, né? Eu acho que a gente ia ter resultados ainda mais surpreendentes. Então, mas mesmo o paciente sabendo, esse índice já foi assim, baixíssimo. Exatamente. Imagina se ele não soubesse, então. Então, assim, não é que a doença é tão refratária assim. É que o paciente, às vezes, ele deixa de tomar os remédios. Então, não é só a doença que é muito agressiva. O tratamento é pesado, são muitos comprimidos por dia. Para o lúpus sistêmico, que não são todos que são assim. Tem lúpus que é muito leve, que dá só um acometimento cutâneo, uma dor articular, mas no geral, quando ele é grave, o tratamento é fundamental, a adesão do paciente ao tratamento. Perfeito, perfeito. E pessoal, vocês estão vendo que é um assunto complexo, pesado, então não percam. Mas agora, antes da gente dar sequência nesse bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre saúde, sobre beleza. E eu queria chamar aqui o Momento Camélia com as peças maravilhosas. Dá uma olhada aí. Camélia, a sua loja online de acessórios femininos. Acompanhe o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Estamos de volta aqui no Papo Saúde, hoje entrevistando a doutora Mayara Mendes Pinhata, que é reumatologista e está falando aqui sobre lúpus. Lúpus é uma doença que muita gente já ouviu falar, como a gente comentou, mas que realmente surgem muitas dúvidas a respeito dela. O conhecimento a respeito dela ainda é pequeno, apesar de todo mundo já ter ouvido falar. E a gente falou muito sobre alguns critérios da doença, algumas manifestações. Teria como a gente falar de uma forma um pouquinho mais específica como que a pessoa pode suspeitar que ela tem lúpus? Como que funciona esse processo da paciente levantar a lebre que ela tem essa doença? Que exames a gente acaba pedindo? Como é que funciona essa evolução? Lucas, então o lúpus, ele por ser uma colagenose, ele pode ter uma infinidade de sintomas, né? Então, além dos sintomas específicos, a gente tem os sintomas constitucionais. Quais são esses? Então, quando o paciente desencadeia a doença, ele pode ter febre de origem inexplicada, começa a ter perda de peso. As manifestações cutâneas estão presentes na grande maioria dos pacientes, então o paciente sai no sol, fica com aquele vermelho muito intenso no rosto, aftas orais de repetição. Quando ele acomete o coração ou a pleura que envolve o pulmão, ele pode começar a ter dificuldade para respirar, falta de ar, dor ao expirar profundamente, dor no peito. Além da manifestação articular, que também está muito presente. Quando o lúpus ele acomete o rim, os rins, quais são as principais manifestações que a gente tem? O paciente ele começa a inchar, ele fica inchado, tanto o rosto quanto as pernas, a urina fica espumosa, a pressão começa a elevar e tem as manifestações neurológicas também. O paciente com lúpus, o acometimento neurológico, ele acaba sendo bem grave, né, que pode manifestar-se como psicose, convulsões e até derrames, AVCs. Essas são as principais características, né, as manifestações clínicas. Mas para a gente fazer o diagnóstico do lúpus, a gente precisa unir tanto as características clínicas quanto os exames laboratoriais, porque direto acontece de paciente falar que veio com um exame de FAM positivo, o famoso FAM, e acha que tem lúpus. Não é bem assim. Para ter lúpus, ele não basta ter um exame positivo, ele tem que ter o diagnóstico sorológico, os anticorpos, a queda do complemento, mais as manifestações clínicas. O FAM, explicando um pouquinho melhor, que acho que muita gente tem curiosidade de saber o que é esse exame de FAM, né? Com toda certeza, é um exame que a gente vê muito frequentemente e as pessoas não sabem interpretar, sem dúvida. O FAM, ele é um exame para rastrear a presença de autoanticorpos. Se você tem esses autoanticorpos
ou não. E aí, dependendo do padrão do fã, ele fala a favor de determinado autoanticorpo, um ou outro. Por exemplo, quais são esses autoanticorpos que estão presentes no lúpus? Anti-DNA, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti-SM, anti-P, tem uma infinidade. Então, o paciente teria que unir, para a gente fechar o diagnóstico, a gente tem que ter a presença de alguns desses anticorpos, mais a manifestação clínica. Ter um exame de fã positivo e mais nada não fecha um critério diagnóstico para lúpus. É um exame bastante abrangente, né? Se você for ver. Ele é muito genérico, talvez. Ele abrange tanta coisa, né, que você não consegue ser específico nesse caso, só com o fã. E eu acho que é muito importante isso que você frisou, que a pessoa ela tem que ter uma queixa clínica, ela tem que ter algum quadro associado, né? As pessoas, às vezes, elas falam, poxa, eu vou fazer o exame quando? Tem que fazer, vou correr agora no laboratório e fazer o fã? Não. Você, né, tem que primeiro ter um acompanhamento, claro, e se for necessário, de acordo com as suas queixas, você acaba fazendo parte desse grupo de pacientes que tem que fazer exame. E, além disso, Lucas, aproximadamente 20% da população tem um fã positivo e nunca vai desencadear doença nenhuma, entendeu? Tem algumas doenças, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que é super frequente, o vitiligo, que é mais raro um pouco, mas que são doenças que dão fã positivo também. Alguns tipos de câncer, processo infeccioso pode positivar fã também. Então, assim, ele é um exame que tem que estar presente no lúpus, passou a ser um critério obrigatório, mas não é porque o paciente tem um fã positivo que ele tem lúpus. Perfeito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente trabalhou bastante toda essa questão desde o diagnóstico, desde o início dos sintomas e até os tratamentos mais específicos. Então, é bastante coisa. Acompanhe o programa. Se você perdeu alguma coisa, não se esqueça. Acompanha de novo que você vai entender tudo certinho. Doutora, eu fiquei muito feliz, de verdade, de ter tido a oportunidade de abordar esse tema com você. Realmente é um assunto que chama muita atenção, que a gente já ouviu falar várias vezes, mas a gente não tem um conhecimento, a gente não domina o conhecimento sobre lúpus. E é muito interessante a forma como você passa essa doença. Parece que é um bicho de 7 cabeças que agora só tem uma. Então, gostei muito da forma como você aborda, da forma como você explica. Eu acho que ficou muito claro. E, mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Com certeza a gente vai gravar várias outras vezes, viu? Muito obrigado. Obrigada a você, Lucas. Eu que agradeço o convite. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem, para dúvidas, podem mandar as perguntas. Maravilha. Lembrem-se que a gente tem as nossas mídias sociais, então entre em contato se for necessário, pessoal. Camélia, a loja online de acessórios femininos para o seu estilo, do casual ao contemporâneo. Confira todas as nossas novidades no nosso Instagram. E vamos chegando ao final de mais um Papo Saúde. Hoje o programa foi incrível. Nós falamos sobre lúpus com a reumatologista, a doutora Mayara Mendes Pinhata. Deu uma aula aqui pra gente, esse tema que é tão pesado, mas que ela transformou num assunto bem bacana, bem interessante e de fácil compreensão. E claro, para finalizar, a gente vai falar sobre a nossa curiosidade. Hoje eu escolhi uma curiosidade referente à doença. Como que surgiu o lúpus? Da onde ele veio? Qual foi o primeiro registro? Basicamente, em 1851, o médico francês Pierre Lazenave ele percebeu que algumas pessoas apresentavam manchas na pele, lesões de pele, que pareciam com mordidas de lobo, e lúpus vem do lobo. Mas só em 1895 que um médico canadense chamado Dr. William Osler começou a perceber que essa doença envolvia várias partes do corpo, que era na verdade uma questão sistêmica. E a partir daí que foi dado esse nome de lúpus, né? Lembrando o lobo por conta dessas características, ok? No entanto, a primeira medicação só foi descoberta em 1894, que é a chamada quinina, tá? A partir daí os medicamentos foram evoluindo e somente no século XX que foram perceber que os corticoides eram as melhores ferramentas contra essa doença, tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham ficado com a gente até o final, acompanhado toda essa conversa, todo esse bate-papo. Não se esqueçam de acompanhar e curtir
está sempre seguindo aí as mídias sociais do Instituto Tose, as mídias sociais da TVC Bauru, o canal 13 da NET, onde a gente também está passando, e com certeza as mídias sociais do Dr. Lucas Tose. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente, vai ser sempre um prazer atender vocês. Um forte abraço e até o próximo programa.